Antes de mais nada, deixa eu dizer que eu concordo contigo. O Grêmio venceu, mas não teve um bom desempenho. Não teve. A direção do Grêmio precisa contratar urgentemente um centroavante. Eu sei que nós perdemos Soteldo, possivelmente por lesão muscular, e ele pode desfalcar o Grêmio por bastante tempo. Tudo isso é muito preocupante. Agora, não podemos silenciar a corneta histórica que Renato Portaluppi aplicou para cima do presidente do Internacional. E foi Alessandro Barcelos que começou. O que o Renato fez foi reagir. Foi um contra-ataque. Eu vou reproduzir aqui tanto a pergunta do Eduardo Andriotti, repórter da Rádio Grenal, quanto a resposta do Renato. Porque é uma corneta histórica. Brincar com o Renato ou provocar o Renato nessas condições nunca é muito bom. Renato sabe muito bem fazer isso. Na própria pergunta do Eduardo Andriotti, ele recupera o jeito do Renato de ser da década de 90, provocativo com Romário e Edmundo. Ou seja, Renato tem uma longa escola em cornetas e provocações. Agora, o que mexeu com o Renato foi que a corneta do presidente do Inter para cima dele era sobre um fato que não é verdadeiro. O Renato nunca deixou de treinar o Grêmio ou faltou alguma representação porque estava jogando futevôlei. Renato também tem seus problemas ou compromissos pessoais, como teve Kudê. Eduardo Kudê, técnico do Inter, que não foi na reapresentação no Inter no dia marcado porque estava resolvendo problemas pessoais. O Eduardo Andriotti, na sua pergunta, ele vai contextualizar e depois o Renato vai dar a resposta. Se você não viu ainda, se você não está careca de saber, ou se já viu, vale a pena ver de novo. Você vai ver também a minha reação na hora, porque eu não me aguentei, eu tive que abrir o microfone e rir. Depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso. Vamos ver. Renato, boa noite. Renato, quando tu jogava, tu participou de um dos campeonatos mais emblemáticos que todo cara que gosta de futebol viu, que foi o Cariocão de 95. Provocação tua com o Romário, com o Túlio, vocês brincavam, faziam matérias, se via uma amizade entre vocês e talvez por isso tinha essa liberdade de fazer essas brincadeiras. Eu te digo tudo isso porque na representação do Internacional, o presidente do Inter disse que esse ano vai ganhar o Gauchão. Ele fala que vai ganhar o Gauchão. E né, na segunda-feira, numa entrevista, ele, para justificar não reapresentar, a não presença do técnico deles na representação, ele usou algo do tipo, não estava jogando futevôlei. E como tu mesmo fala aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu quero saber como é que tu vê isso, se tu vê como aquela provocação sadia, que tu viveu muito isso nos tempos de Fluminense, de Flamengo, de Grêmio, enfim, quando tu jogava, ou se tu vê de outra maneira isso. Obrigado. Não, tem coisas e coisas sadias. Em primeiro lugar, eu nunca cheguei atrasado, faltei por estar de vôlei. Segundo, para você jogar futebol, você tem que ter qualidade. Muita habilidade, muita qualidade, senão você não consegue jogar futebol. Terceiro, eu nem conheço o presidente do Nacional. Se ele passar aqui na minha frente, não sei quem é ele. Eu já ouvi falar dele. Às vezes que eu ouvi falar dele, era a conta do vidraceiro que chegava lá no Beira-Rio, para ele pagar os vidros. A única maneira que eu escutava falar do presidente do Nacional. Só isso. Próxima. A corneta do Renato é uma corneta de torcedor. O Renato usa a brincadeira do vidraceiro que ficou marcado no Inter pelos protestos que aconteceram lá no Beira-Rio diante de resultados negativos, que nos últimos anos tem acontecido muito. O Renato, a gente não pode esquecer isso, o Renato é gremista. O Renato representa o torcedor, independentemente se você gosta da escalação dele, da formação tática, mas ninguém pode duvidar do amor que Renato tem pelo Grêmio, o sentimento que ele tem e o torcedor do Grêmio que ele é. Renato sim pode ali sentar e falar como torcedor também. Lembrando que Renato foi provocado, foi um contra-ataque do Renato. A gente não pode silenciar essa corneta não. Tem muita coisa para falar do Grêmio dentro de campo, a preocupação com o Soteldo, mas essa corneta, ela tem que tocar sim, não vai silenciar.